Pensa só comigo, se há 3 anos atrás, somente 3 anos atrás, eu chegasse para você e dissesse, daqui 3 anos você vai poder fazer vídeos perfeitos como se fossem filmes, tá? Falando com a fala em português, ou então você vai poder ler, criar documentos jurídicos válidos, você mesmo. Tá? E você também vai poder criar planilhas avançadíssimas de Excel, vai poder fazer programação de sites sem nunca ter feito um site. Se eu tivesse te falado isso há 3 anos atrás, somente 3 anos atrás, você ia falar, não tem nem como, não existe, não tem como. É muito engraçado que a evolução da IA, ela é uma evolução exponencial, é muito rápido. Não é à toa que em 2023, um ano apenas, aqui depois do lançamento ali da OpenAI, né, do ChatGPT, os especialistas assinaram uma carta, né, para riscos da IA aí no mundo. Mais de 350 especialistas assinaram essa carta aqui, como você pode ver aqui na Business and Human Rights Resource Center, né? E a gente fica muito assim, para a nossa mente que é linear, é muito complicado, tá, de entender realmente como esse avanço ele é tão rápido, tá? Mas agora, qual que é a notícia que eu venho te trazer hoje, tá? Mais de 40 cientistas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como por exemplo a OpenAI mesmo, que eu estou falando aqui, o Google, DeepMind, Meta, Anthropic, tá? E outros assinaram um documento inédito, alertando o mundo sobre um risco crescente. Estamos perdendo o controle sobre a inteligência artificial que nós mesmos criamos, tá? Como você pode ver aqui, aqui está o alerta, tá? Aqui estou trazendo aqui no movimento PB aqui no site, tá? Mas também vou trazer aqui para você da CNN, tá? A IA pode gerar esse problema grande aí, né? E é muito complicado, né? A gente, né, como seres humanos, a gente fica de olho nisso, né? A gente fica depositando nossas esperanças nas mãos dessas pessoas que controlam, né, e que criaram a inteligência artificial. Né? De acordo com o artigo, revela que os próprios desenvolvedores da IA, tá, não conseguem explicar com clareza como que esse sistema toma decisão. É muito estranho, porque a gente se pergunta, se a gente não está tomando as decisões, quem está tomando as decisões? Ainda mais agora que, né, o Peter Thiel está trazendo a sua inteligência artificial para o governo americano e para outros países também. Então a gente começa a trazer algumas decisões de governo, até militares estão sendo tomadas por inteligência artificial. Mas se não somos nós quem estamos tomando essas decisões, quem é que está tomando? Você pode me responder, a IA. Mas com qual propósito ou sobre quais valores essa IA foi criada? Pensa comigo, responde aí para mim, tá? Nos comentários aí, tá? E modelos ali como o GPT-4, né, que já operam em níveis tão complexos ali que saem um pouco até da nossa realidade, né? E os próprios engenheiros que criaram isso não sabem explicar, tá, como isso é gerado. Isso significa que a IA virou realmente ali uma caixa preta, né, com ações autônomas, imprevisíveis. Não tem como você auditar, não tem como, né, quando você cria um sistema, você consegue ir ali no código entender onde é que aquilo está levando aquilo. Agora, né, como os cientistas estão dizendo aí, a gente não consegue chegar lá. E o mais estranho é, gigantes que geralmente são rivais, né, estão se unindo sobre o mesmo alerta, tá? E eles provavelmente sabem para onde isso está indo, né, e querem se botar do lado do bem aqui nesse caso, né? Se nem eles mesmos estão entendendo para onde está indo, fica complicado da gente ajudá-los, né? Vamos ser honestos aqui. Mas é isso, você sabe que as decisões, né, de conflitos grandes, de saúde, né, da economia, está sendo entregue a mentes artificiais, né, que infelizmente ninguém consegue corrigir ou até mesmo interrogar. Um ponto simples, né, de poder perguntar o que está acontecendo e sobre quais intenções você está tomando essas decisões. Então fica aqui esse alerta que para mim é um divisor de águas, mais uma vez, né, como eu te mostrei aqui. Até porque, eu vou te mostrar uma outra matéria, o próprio, né, esse cara que eu estou te mostrando na tela aí já avisava há um tempo atrás que um Deus digital já está aqui junto com a gente.
Beleza? E esse Deus significa que ele é o que, então? Onipotente? Será que a IA terá toda a força de tomar todas as decisões? É, veremos, né? Onisciente? Será que ela sabe o que somos, né? Para onde vamos? E também onisciente, onipotente e qual que é o outro, amor? Onipresente, né? Estará em todos. Precisei de uma ajuda aqui dos universitários para a gente poder fazer essa reflexão aqui sobre esse Deus digital que já está aqui. Tá? Fica esse alerta aí para a gente ficar ligado, né? De o que eles estão dizendo, o que está rolando por trás. A próxima notícia que eu vou trazer aqui para você é de que o nosso presidente aí está reagindo às sanções dos Estados Unidos, né? Esse movimento que aconteceu lá dos Estados Unidos com a gente, essas sanções que vieram contra o Brasil, né? Até contra os ministros, né? do STF ali, estão botando a gente numa situação muito complicada, vamos chamar assim, né? E agora, Lula mesmo, né, veio aparecer aí depois dessas tarifas que foram impostas ao Brasil por causa de vários produtos brasileiros, numa reação porque de acordo com a carta do presidente lá de fora, porque a gente estava fazendo uma perseguição ao ex-presidente aqui. O próprio Lula, né, já avisou aqui, né, que acusou os Estados Unidos de interferência indevida. E até defendeu os ministros ali, principalmente o ministro Careca, tá? Defendeu ele aí. Como você pode ver aqui, vou te trazer essa primeira notícia aqui, ó. O próprio presidente aqui disse que essa intimidação, né, é arbitrária, essa resposta do Lula aí aos Estados Unidos. E o próprio Estados Unidos já respondeu, tá? Trazendo aqui essa lei Magnitsky para o nosso Careca, aqui, né? E eu trouxe algumas perguntas aqui que a própria reportagem da CNN trouxe aqui, tá? Primeiro, como que ficam as contas bancárias de Alexandre? Tem até uma coisa antes que vale a pena mostrar para você, que eu deixei separado aqui. Se a gente for lá no Congresso americano, lá dentro do site deles, a gente pode tentar entender o que é essa lei aí. Tá? Vou até fazer isso aqui ao vivo aqui mesmo. Vamos ver. Impor sanções a pessoas estrangeiras responsáveis por violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos e outros fins. Esse aqui é a lei Magnitsky que está sendo aplicada aqui sobre o Careca aqui no Brasil, tá? Isso significa o quê? Aqui algumas perguntas que a reportagem traz aqui. Como que ficam as contas, né, do Alexandre? Aqui, ó, ele diz que as contas bancárias são mantidas por pessoas sancionadas automaticamente bloqueadas se estiverem sob controles de instituições americanas. Tá? O bloqueio impede qualquer débito ou crédito não autorizado. A próxima pergunta aqui é se o Careca pode usar cartão de crédito. Né? De acordo com essa medida, ela proíbe instituições financeiras dos Estados Unidos de fornecer ou manter qualquer serviço de crédito, incluindo cartão de crédito ou débito. Isso abrange Visa, Mastercard, American Express, né? Então todos essas restrições estão sendo aplicadas ao Moraes, tá? E as restrições aplicadas podem ter efeito também em território nacional, conforme a explicação do advogado aqui embaixo. Vamos ver aqui, Alexandre de Moraes poderá ter contas no Instagram ou na Blue Sky, apesar da lei ser considerada mais financeira do que outra coisa, serviços gratuitos como redes sociais também podem ser afetados, ou seja, ainda não é possível dizer se o ministro, né, vai perder suas contas nas redes sociais sediadas ali em empresas dos Estados Unidos. Então, é interessante a gente entender. Vamos ver só mais uma pergunta aqui. O Careca pode usar telefone como iPhone, né? Celular como iPhone ou Android, que é ali do Google? Provavelmente não também. Olha como a lei ela é bem rígida, né? A princípio, a lei proíbe que ele tenha qualquer vínculo financeiro com qualquer cidadão dos estados. Por exemplo, as redes sociais, quase todas elas têm uma sede ou donos nos Estados Unidos. A mesma lógica vale para serviços como PayPal, Amazon, Airbnb, Uber, Booking, Apple, tá? Tudo isso daí. Então, a gente fica
eu nunca tinha ouvido falar nessa lei, tá? Magnitsky, que foi aplicada aí sobre o Alexandre de Moraes. Vamos para mais uma notícia hoje aqui para você, tá? Ecossistema de tecnologia digital, o governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente a criação, tá, desse ecossistema aqui, né? Um ambicioso plano para modernizar o sistema de saúde por meio de tecnologias de ponta, integração com gigantes do setor privado. O projeto contará com mais de 60 empresas, como o Google, a Amazon, a Apple, a United Health Group, né, a CVS, e permitirá que os pacientes compartilhem os dados médicos através de aplicativos, QR Codes, a IA conversional e check-ins digitais. Tá? Embora o programa seja opt-in, ou seja, baseado ali no consentimento, né, do cidadão, especialistas em privacidade já estão levantando preocupações sobre a vulnerabilidade dessas trocas de dados aqui, né, são muito sensíveis. Saber seus dados de saúde, principalmente se usados para monetização ou rastreamento, ou principalmente algum tipo de controle ali, né? E até me é estranho assim, você lançar um serviço que é opt-in, que a gente que já está aqui por trás já sabe, né, qual que é o plano que eles estão colocando aí. Eles vão colocando sempre aos poucos. Você já percebeu isso? É sempre aos poucos. Só que a gente vai se acostumando. Já ouviu falar daquela teoria do sapo na água quente? Se você colocar um sapo, né, dentro de uma panela e jogar água torrando já nele, na água quente ali, ele vai pular fora. Mas se você colocar ele numa água fria e for esquentando aos pouquinhos, ele acaba vindo, né, a virar ali um ensopado, sem ele perceber, porque ele vai se acostumando. É exatamente o que eles vão fazer ali por trás, né? E quem vai ter acesso a esses dados médicos nossos? Fala aí a sua opinião. Quem você acha que vai ter acesso, né? Como é que a gente vai garantir que esses dados não sejam usados ali, muitas vezes até pelos planos, né, para negar tratamentos ou manipular de alguma forma os nossos perfis médicos ali, sociais, né, até mesmo políticos, né? Mas é isso que eu tinha para trazer hoje aqui para você. As coisas vão acontecendo sempre de pouquinho em pouquinho. Se você quer saber quem está por trás desse plano todo, tá aqui o meu livro da Elite Mundial, tá? Dá uma olhada lá nos capítulos, nas sessões, para você entender quem são as famílias, as linhagens, os arquitetos aí do novo mundo, as sociedades, ordens, todos aqueles poderes ocultos, assim como as ONGs, grupos de poder, as organizações. Tem mais de 60 capítulos para você saber quem está por trás, da onde que veio, qual o objetivo, como é que nasceu, como era o contexto na época. Mas se você quiser entender como que eles nos mantiveram numa Matrix, tá? Aí você já vai ler esse outro livro aqui, tá, que a gente fez para você, o Código da Elite. Você vai entender de onde que vem o sistema financeiro, né, o sistema político, todo o controle ali educacional dos nossos valores, como é que a gente já se afastou dos valores de Cristo. É impressionante você ler isso, muda muito a sua visão, tá, sobre o mundo, como é que essas organizações supranacionais estão sendo elaboradas para ser o novo governo. Beleza? Como é que a gente está arrumando para um governo tecnocrático? Tudo isso vale a pena você dar uma olhada. Dá uma olhada lá no sumário, vê se vale a pena para você. Tá? Se tiver dúvida, entra lá no site aqui, heróisdoapocalipse.com.br, e manda mensagem para mim lá, tem meu número lá. Manda mensagem para mim lá se tiver com alguma dúvida. E também entra para a nossa comunidade cristã de sobrevivencialismo, Academia de Heróis, e vem se proteger para o que vai acontecer aí no mundo junto com a gente. Te espero lá. Valeu, grande abraço, até o próximo programa.